Estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado para esse sábado, dia 3 de maio, primeiro sábado do mês de maio. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, sobre Bundesliga, sobre Premier League, sobre La Liga, Série A italiana. Eu vou deixar alguns destaques interessantes para esse sábado antes da gente começar. Primeiro falando da Série A italiana, né? Temos em campo a Inter de Milão, que disputa o jogo da volta contra o Barcelona nessa próxima semana, disputando também o título da Série A com o Napoli. Nesse momento, 3 pontos atrás do Napoli, enfrenta o Verona dentro de casa. O Napoli visita o Lecce. Lecce, que é uma equipe que está na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento, assim como o Verona, numa situação até um pouco pior do que o Verona. O Napoli tenta manter essa liderança, não tendo nenhum ruído em relação a outras competições. La Liga, o Barcelona visita o Valladolid, já rebaixado, o time do Ronaldo Fenômeno, com 4 pontos de diferença para o Real Madrid e pode manter essa vantagem. Afinal de contas, apesar de ser agressivo, o time do Valladolid é muito permissivo. O Atlético de Madrid correndo por fora enfrenta o Alavés. Não sei se vale a pena ainda acreditar em alguma recuperação do Atlético de Madrid. Na Premier League temos o Aston Villa disputando vaga ainda na Champions League, que pega o Fulham, e temos o Arsenal contra o Bournemouth. O Arsenal que tem um jogo da volta contra o PSG no Parque dos Príncipes. Será que vale a pena acompanhar esse jogo do Arsenal? Na França, já que eu falei do Arsenal, o PSG, que também está focado no Arsenal, já campeão francês, enfrenta o Strasbourg. Na Alemanha podemos ter a definição do título já nesse final de semana, né? Temos uma diferença aqui de 8 pontos do Bayern para o Leverkusen e temos 9 pontos em disputa. Caso o Bayern de Munique vença o seu jogo, ele será o campeão da Bundesliga e teremos pela primeira vez o Harry Kane levantando o seu título. Vai ser um momento muito interessante, mas o adversário não é fácil. O Leipzig, nos últimos anos, tem complicado a vida do Bayern com alguma frequência. Não nos últimos 2 jogos, mas tem complicado a vida do Bayern com alguma frequência, eliminando o Bayern de algumas competições, atrapalhando o Bayern na Bundesliga. Então não vai ser assim um título tão fácil para o Bayern levantar nesse sábado. Mas se vencer, vai ser o campeão, porque aí vão faltar 2 rodadas, só vai ter 6 pontos em disputa, e mesmo o Leverkusen vencendo o seu jogo no domingo, ele não vai conseguir alcançar nos próximos 2 jogos a equipe do Bayern. Se perder, ainda tem campeonato, por mais difícil que seja. Mas se vencer, Harry Kane será o campeão e vai acabar com essa maldição, né? Temos também na Alemanha Borussia Dortmund enfrentando o Wolfsburg. O Dortmund que agora, depois dessa sequência de vitória, passou a ser um bom candidato, 3 vitórias consecutivas, passou a ser um bom candidato aqui para chegar na Bundesliga do próximo ano. E na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, que venceu na Copa do Brasil por 1-0 apenas, magro, o Aparecidense enfrenta o Sport, que vem, se não me falha a memória, de um empate contra o Fortaleza, é isso mesmo, 0-0. O Corinthians, que venceu o Novo Horizontino por 1-0, enfrenta o Internacional, que venceu também o Maracanã por 1-0 na Copa do Brasil. O Ceará, que perdeu para o Palmeiras em casa por 1-0, enfrenta o Vitória. Geralmente equipes que têm visitado o Ceará em Ceará no Campeonato Brasileiro costuma se complicar, mas o Palmeiras na Copa do Brasil conseguiu vencer. E o Bahia, em boa fase, venceu mais uma partida, se não me engano são 4 vitórias seguidas já do Bahia, enfrenta o Botafogo, que também goleou, também venceu na Copa do Brasil. Fora isso, tem um jogo aqui, ó, a final da Liga dos Campeões Elite, Champions League Elite, no qual o Al-Ahly enfrenta o Kawasaki Frontale. Geralmente a gente ia esperar aqui o Al-Hilal com o Al-Nassr, né? Mas o Al-Ahly conseguiu ultrapassar o Al-Hilal e o Kawasaki Frontale também segurou a equipe do Cristiano Ronaldo e vão decidir a Liga dos Campeões Elite, a Liga dos Campeões da Ásia. Esse e outros jogos complementares no nosso planejamento de hoje. Vamos começar esse planejamento então falando sobre Al-Ahly e Kawasaki Frontale. É só realmente um comentário. Foi uma surpresa o Kawasaki Frontale ter eliminado o Al-Nassr, mas foi um jogo para gols, como já era esperado, assim como foi um jogo para gols o Al-Ahly com o Al-Hilal. Novamente nós temos uma cotação muito esmagada de um time da Arábia Saudita contra o Kawasaki Frontale. O que eu vi de qualidade no Kawasaki? Excelente defesa. Time assim, não tem um goleiro tão confiável, ele não foi assim tão testado, até que no final o Cristiano testou um pouco ele, mas o goleiro falhou em alguns dos gols. Mas tem um time organizadinho na defesa. O que eu gostei do Kawasaki Frontale foi a saída de jogo. Time muito consciente no que faz quando progride no contra-ataque.
sabe o que fazer. O segundo gol foi uma pintura. O primeiro gol foi uma pintura. O segundo gol foi bem trabalhado. O terceiro gol foi excepcional, com participação do brasileiro Erisson, né, que foi do São Paulo. Então, assim, não é um time besta, tá? Não gosto dessa cotação de 1,40, 1,38 do Al-Ahly. Por mais rico que seja, por mais bons jogadores que tenha por lá, o time do Kawasaki Frontale é um time que pode complicar a vida do Al-Ahly, tá? Barbas de molho, já eliminou o Al Nassr, enfim. Só a qualidade técnica aqui não vai ser o suficiente. Se o time do Kawasaki estiver na frente, furar aquela retranca vai ser um pouco mais difícil. Não é impossível, mas vai ser um pouco mais difícil. Então eu te indico olhar para gols. Espera o jogo desempatar para você pensar no mercado de gols. Claro, o Al-Ahly na frente é mais interessante para gols, tá? O time do Al Nassr acabou ficando atrás, mas defensivamente é um time muito fraco. Agora o Al-Ahly na frente, forçando o Kawasaki a ter que jogar para cima, a gente vai ver um jogo bem mais aberto, tá? Mas só do jogo estar desempatado já seria interessante pensar em gols por aqui. Saindo, vou deixar como um jogo aqui complementar, saindo da Arábia Saudita, afinal de contas esse é um jogo que vai ser disputado na Arábia Saudita, vamos falar sobre a Alemanha. Temos a possibilidade de Harry Kane levantar o seu primeiro título aqui na Bundesliga com o Bayern de Munique, cotação de 1,65. O Bayern, que foi eliminado da Champions, enfrenta o Leipzig, que briga por essa vaga na Liga dos Campeões. Briga com o Borussia Dortmund, com o Mainz, com o Freiburg, com o Frankfurt não, está quase garantido, mas pelo menos com esses três a gente tem uma briga. Até o próprio Bremen aqui embaixo entra nessa briga também. Então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de maneira um pouco mais específica. Leipzig e Bayern de Munique. Vamos começar falando sobre o PDF de apoio. Olha como as duas equipes vêm num momento bom. Não dá para elogiar somente o Bayern por ser o líder, né? O Leipzig nos últimos jogos, em casa principalmente, só perdeu uma partida. É uma equipe que falhou em marcar pouquíssimas vezes dentro do seu estádio, né? E é uma equipe que ficou 40% dos jogos sem sofrer, assim como o Bayern fora de casa. Então até vem mostrando uma qualidade defensiva, coisa que nas últimas temporadas não era tão comum. O Leipzig era um time muito vazado, né? Então tem marcado gol com frequência e tem sofrido relativamente pouco. O Bayern de Munique é a mesma coisa, né? Marca com muita frequência fora e também sofreu poucos gols, né? 40% dos jogos sem sofrer, apenas 13 gols, 0,87 de média. O Bayern vem numa sequência de 7 jogos fora de casa sem derrota, saiu na frente um pouco mais do que o Leipzig, mostra um pouco mais de iniciativa. Entretanto, o aproveitamento de finalizações do Leipzig é tão bom quanto o do Bayern. 3,39 de finalizações para marcar um gol, 3,08 do Bayern, muito parecido. Isso significa, claro, que a gente pode tomar gol contra a posição aqui se estiver apostando a favor do Bayern de qualquer preço, né? E principalmente também com qualquer metodologia, existe esse risco. Primeira situação que a gente analisa aqui, o primeiro tempo do Leipzig não é ruim. Ele não é ruim e não é inferior ao Bayern. Mesmo número de vitórias praticamente, mesmo número de derrotas praticamente, coisa pouca de diferença, tá? O Bayern marca um pouco mais de gol e o Leipzig sofre um pouco mais. É suficiente para criar uma confiança no Bayern? Não. No segundo tempo, o Leipzig é melhor que o Bayern em alguns critérios. Mais vitórias, menos gols sofridos, porém o Bayern perde menos, não perdeu nenhum segundo tempo, e marca mais. É um Bayern mais goleador na segunda etapa, mas também sofre mais. Só que, de novo, olhando para os dois lados, você consegue ver uma discrepância, um Leipzig sendo muito inferior ou muito superior? Não. Me parece, de novo, um jogo parelho, né? Em relação a bolas paradas, o Leipzig é um time que tem sofrido com frequência de cabeça e o Bayern de Munique é um time que marca muito nesse fundamento. O Leipzig também sofre um pouco de fora da área e o Bayern também marca bastante nesse fundamento. Esse tipo de fundamento aqui é mais para você entender como que o jogo pode desenrolar, como que o jogo pode desbloquear. Mas, olhando para desempenho de primeiro e segundo tempo, eu não consigo encontrar um grande favoritismo assim do Bayern de Munique. O que vai diferenciar, claro, é a qualidade técnica dos jogadores. 67% dos jogos do Bayern fora e 60% dos jogos do Leipzig em casa com over 2,5. Só que como são equipes que têm sofrido pouco, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? E também o Leipzig briga diretamente com pelo menos 3 ou 4 equipes aqui por vaga na Champions. Então conseguir empatar ou pelo menos vencer, quem sabe, o Bayern, mesmo que seja por um golzinho de diferença, seria excepcional. Então eu não sei até que ponto o Leipzig vai querer se expor se ele estiver na frente do placar. O melhor cenário para pensar em gols por aqui é o Bayern na frente.
porque o Bayern na frente vai estar conquistando o título, ele não vai parar de atacar, ele vai querer, claro, golear para festejar esse título com goleada, e o Leipzig, estando atrás do placar, vai se complicar em relação à Champions, vai ter que ir para cima para buscar um empate e vai ceder espaço. Então eu gosto de pensar até num cenário de 2,5, caso o Bayern de Munique esteja na frente. Isso aqui não é que eu vou sair no pré-live apostando no 2,5, mas eu esperaria um Bayern na frente para poder trabalhar gols, ou quem sabe, se o Leipzig fizer 2-0, a gente pode ter um cenário bom para gols. Não duvido de um ambas marcam por aqui, tá? O Leipzig falha pouco em marcar dentro de casa, e para mim é um favorito que pode se complicar, porque não encontrei tanta diferença no primeiro e segundo tempo das duas equipes. Isso significa que, se você puder pegar uma odd do Bayern mais elevada, seria mais interessante. Não significa que o Bayern não vai vencer, significa que talvez ele possa ter um pouquinho mais de dificuldade. Tá? Você já conhece mais ou menos aqui o pensamento. Em relação ao momento dos gols, presta atenção que o Bayern é um time que divide muito bem o momento que ele marca os seus gols. Só tem um momento aqui, no meio do segundo tempo, onde ele acelera um pouco mais. De resto, é um time que distribui quase que de maneira igual os seus gols marcados. Os gols sofridos praticamente também, né? Mas me chama a atenção os primeiros minutos do Leipzig. O Leipzig em casa, apesar dele não ser uma equipe que tem sofrido tantos gols, a maioria dos gols sofridos do Leipzig são nos primeiros 15 minutos. Então, se você vem com uma ideia de ler a pior equipe em campo, para correção de preço aqui, no trade, se o Bayern começar muito bem, pode ser interessante se posicionar contra o time do Leipzig. Qual que é o problema? A gente já viu aqui em cima que o Leipzig não precisa de tantas finalizações no alvo para marcar um gol. Então você vai, claro, correr o risco de tomar um gol no contra-ataque. Mas, se o Leipzig não começar bem nos primeiros minutos, ele pode sofrer. E o Bayern pode sim abrir o placar por aqui. O Leipzig é mais agressivo no segundo tempo, principalmente na saída do intervalo. A gente provavelmente, se o jogo estiver desempatado, vai ter aqui um segundo tempo mais over. Então, se você pretende trabalhar o mercado de gols, se o jogo estiver desempatado no segundo tempo, pode ser interessante ficar de olho sim, do minuto, do segundo tempo inteiro, mas principalmente do meio do segundo tempo para frente, tá? Então, se eu fosse um Panther, eu sinceramente evitaria essa cotação do Bayern de Munique, mesmo ele podendo ser campeão. Fosse para pegar uma um pouco mais alta, aí teria conversa. Quer ver? Vou te mostrar aqui um exemplo. O Bayern de Munique, quando ele jogou com cotações de 1,65 essa temporada, ele venceu 41% dos jogos. Só que a expectativa de quem tem essa odd de vitória é 61%. Então existe uma discrepância muito grande, existe um valor negativo muito grande. Eu não gosto, principalmente pela força do adversário. Eu prefiro que você trabalhe aqui com cotações mais elevadas, tá? Isso para longo prazo. O Bayern pode vencer esse jogo, que a gente está falando aqui é para apostas de longo prazo, para você bater a casa de aposta no longo prazo, tá? Então o Bayern pode demorar a marcar, pode sair atrás do placar até que virar o jogo, pode sair na frente e tomar um empate, ou simplesmente pode não vencer, né? Mas quanto mais alta essa cotação, melhor. Nos últimos jogos entre eles, o Bayern de Munique sofreu gol para o Leipzig nos últimos 9 jogos consecutivos, e o Leipzig sofreu gol para o Bayern nos últimos 3 consecutivos. O Bayern de Munique não perdeu nos últimos 3, o over 2,5 em 5 dos últimos 5 e o ambas marcam em 8 dos últimos 9. E o Bayern sai na frente em 8 dos últimos 10. Então, tudo leva a crer que a gente pode ter, não é certeza, tudo leva a crer que a gente vai ter um jogo ambas marcam com 2,5, o Bayern saindo na frente e o Bayern vencendo. Seria lindo, né? Seria lindo se cumprisse essa cartilha, mas não necessariamente é assim que funciona. Então, olho no jogo, cuidado, principalmente com o aproveitamento de finalizações do Leipzig. Mas esses primeiros 15 minutos do RB Leipzig podem ser mais um atalho para o Bayern de Munique desbloquear esse jogo. E vamos ver se a gente vai ter Harry Kane sendo campeão. Falando em jogadores, né? Eu ficaria bastante de olho em Harry Kane para finalizar no alvo, pelo menos uma vez, talvez até 2, tá? Seria a minha primeira opção aqui em relação à finalização. Deixa eu abrir o jogo do Leipzig recente, porque não temos prévia de jogadores, né? Então vou abrir o último jogo do Leipzig, que ele perdeu para o Frankfurt, e o último jogo do Bayern, que ele venceu a equipe do Mainz. Em relação ao Leipzig, para roubo de bola, já que eu imagino o Bayern com mais posse do que o Leipzig, eu ficaria de olho nesse jovem jogador aqui, o Nicolas Seiwald. Pelo menos ele tem cara de jovem, né? Dá uma olhada na idade do rapaz, 23 anos de idade. Tem uma média de roubo de bola bem interessante, tá? Seria a minha primeira opção para roubo de bola aqui. Do lado do Bayern, eu gosto de olhar para os brigadores, né? Aí nós temos o Laimer como boa opção e o Kimmich. Se você quiser uma outra opção, não sei se vai jogar, é o Pavlovic, que também rouba bastante a bola. Do lado do Leipzig, a gente tem o goleiro que provavelmente vai ser bastante acionado, né? Não sei se vai ser esse daqui, né? Não costuma ser esse o goleiro do Leipzig. O Gulácsi, pelo visto, tá machucado, machucou um tempo, tá fora.
então deve ser aquilo lá mesmo. Geralmente, enfrentando o Bayern, os goleiros trabalham bastante, né? Principalmente se o Leipzig vier abrir o placar. Então o nosso querido aqui, Van der Woerdt, deve ser assim, Martin Van der Woerdt, ele deve ter pelo menos umas 3 ou 4 defesas por aqui, tá? Não que o nosso querido Urbig não faça defesas também, tá? Mas eu prefiro olhar um pouco mais pro do Leipzig. Pelo menos, no jogo do mais ele ainda fez 3, ó. Então se você quiser olhar para 2 do Urbig ou 3 do Urbig e 4 do goleiro do Leipzig, não seria nada de errado. Agora, o foco aqui é no Harry Kane, né? Esse aqui finaliza no gol com muita frequência, principalmente no jogo onde ele tende a ser o campeão pela primeira vez. Alerta de perigo. A gente iria fazer esse planejamento do PSG com o Strasbourg, mas eu não vou fazer para não te influenciar, porque eu não quero que você olhe para esse jogo. Não quero. Por que eu não quero que você olhe para esse jogo? Porque o jogo da volta é o jogo importante para o PSG na Champions. O PSG já é o campeão francês e já não vai conseguir ser o campeão francês invicto pela primeira vez na sua história. Pelo visto, pelo que eu li, é isso. Porque já perdeu para o Nice. Então já era. Não tem por que o PSG ter foco nesse jogo. Isso não quer dizer que o PSG não vai vencer, que os reservas que entrem aqui não ganhem esse jogo. Não quer dizer isso. Quer dizer que eu prefiro não procurar pelo em ovo, não prefiro não procurar preocupação e problema onde não precisa. Então esse é um jogo que a gente vai deixar de lado. A mesma coisa vale para esse jogo aqui, ó, que envolve a mesma equipe, né? Praticamente de disputa, Arsenal e Bournemouth. O Arsenal já garantiu a segunda colocação, dificilmente ele vai perdê-la, enfrenta um Bournemouth que não briga por mais nada, até tem uma chance remota de chegar numa Europa League, numa Conference League, mas é muito remoto, tá? E é um time que está totalmente focado no PSG depois do banho de água fria que tomou. A gente já sabe que o Arsenal veio com um ego deste tamanho depois de passar pelo Real Madrid, mas o Real Madrid não estava em boa fase, a gente falou sobre isso, e o PSG foi lá e complicou a vida do Arsenal como era esperado. Agora ele vai ter que ir lá no Parque dos Príncipes complicar a vida do PSG. O Liverpool já fez isso, o Aston Villa quase fez isso, chegou a fazer, né? Saiu na frente, então o Arsenal tem condição, mas o foco do Arsenal tem que estar no jogo da volta. Muito provavelmente vai poupar os principais jogadores. Seria bem maluco por parte do Arteta colocar o Bukayo Saka para jogar aqui, Martinelli, o Odegaard, mas cada um sabe do seu. Eu prefiro não fazer esse jogo e eu vou deixar um alerta de perigo para que você também não o faça. Quer fazer por sua conta e risco. O Arsenal pode ganhar, pode golear, mas o foco do Arsenal não é nesse jogo. O foco do Arsenal é aqui, ó, no jogo da volta, no dia 7 contra o PSG. Dia 7 que vai ser uma quarta-feira, tá? Então, pularemos esse jogo aqui também. Fechou? Então, vamos embora. Próximo jogo, Lecce e Napoli. Por que esse é um jogo importante? Porque ele vale título, né? Não necessariamente agora, mas é um jogo muito importante para colocar pressão na Inter de Milão, que joga também hoje à tarde. Vamos falar sobre esse Napoli que recuperou a liderança, o Napoli do Conte que recuperou a liderança do italiano quando parecia que já não tinha mais condição, né? Como é chato esse Antônio Conte, como é bom treinador, chato no bom sentido, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, vou abrir com detalhes aqui pra gente olhar, mas vamos começar com o nosso PDF de apoio. Olha, bate o olho. Olha como é bom o PDF de apoio em relação a você bater o olho e já saber o que você pode esperar. Olha a fase do Lecce dentro de casa nos últimos jogos. 3 vitórias em 17 jogos e nos últimos 8 jogos nenhuma vitória e contando aqui 5 derrotas e 3 empates. O Napoli, fora de casa, também não tá isso tudo para um líder, né? Poderia estar vencendo mais, porém só perdeu uma partida. O time do Napoli sai 60% praticamente na frente do placar fora contra 29% do Lecce. O Napoli falha bem menos em marcar, o Lecce quase 50% dos jogos ele passa sem marcar e o Napoli fica mais jogos sem sofrer. A média de gols marcados pelo Napoli, assim como a maioria dos times do Conte, não é muito grande, mas já marca mais que o dobro da equipe do Lecce. E é uma equipe que sofre metade, menos da metade, dos gols que o Lecce sofre. O aproveitamento do Napoli é muito superior, olha a diferença. O Lecce precisa de quase 7 finalizações no alvo para marcar um gol, enquanto o Napoli precisa de praticamente 3, um pouquinho menos do que 3. Primeiro tempo do Napoli bem superior, tanto o dobro de vitórias quanto bem menos derrotas, 3 vezes mais gols marcados, praticamente 3 vezes menos gols sofridos. Esse é o momento que a gente quer buscar uma vitória do Napoli, estar a favor do Napoli. No segundo tempo, como a gente já conhece o Napoli, ele tem uma queda de rendimento. Ele marca até mais gols e sofre menos. Porém,
O número de vitórias não é tão discrepante mais e o número de derrotas também não. Então, é um segundo tempo para se ter cuidado. Se o Napoli chegar no segundo tempo precisando do resultado, pode ser que ele se comporte diferente. Mas, se ele vier para o segundo tempo já com vantagem e você perceber esse desgaste, toma cuidado, tá? O time do Napoli marca bastante de cabeça e o time do Lecce sofre muito nesse fundamento. Então, bolas aéreas do Napoli, escanteios do Napoli tendem a ser muito perigosos. Por sorte do Napoli, que sofre muito gol de fora da área, o Lecce não é uma equipe que marca tanto nesse fundamento. Não me parece, pelo menos no pré-live, que seja um jogo para over gols. O Napoli não é tão goleador assim. Em apenas 24% dos jogos fora ele marcou mais do que 2 gols. E o Lecce, em apenas 28% dos jogos em casa, ele sofreu mais do que 2 gols. E também marcando mais do que 1 em apenas 18% dos jogos. Então o Lecce, quando acontece esse milagre, ele marca 2 gols por jogo. Nunca marcou mais do que 2 dentro de casa. O Napoli também raramente marca mais do que 2, de vez em quando. É poucas vezes, tá? Então, para que haja um potencial de gols aqui, a gente tem que encontrar o cenário de desespero. Para isso, a gente vai buscar a tabela de classificação da Série A italiana. Qual que é o maior desesperado aqui? Bom, não preciso de muito tempo para descobrir que é o Lecce. Nesse momento, 2 pontos à frente do Venezia na zona de rebaixamento. Então, o que o Lecce não pode nesse jogo? Ele não pode perder. Ele pode empatar, ele pode vencer, mas ele não pode perder. Ah, Théo, mas e o saldo de gols? Bom, o saldo do Lecce é pior do que o do Venezia, é o pior do que o do Empoli e quase igual ao do Monza, que já está rebaixado. Então, não é aqui problema com o saldo, é o problema da derrota. Qualquer resultado de vantagem para o Napoli é ruim para o Lecce, ponto final. Então, o Napoli na frente do placar é um cenário que a gente pode buscar gol, certo? O Lecce na frente do placar deixa esse jogo amarrado, porque ele vai se amarrar ao empate, por mais que o Napoli possa chegar a um empate e até a virada com bolas aéreas, mas já deixa o jogo mais amarrado. O jogo 0-0 também fica amarrado, porque um 0-0 não é um resultado ruim, o empate não é um resultado ruim para o Lecce, embora o Napoli pode tentar marcar no final, claro, né? Então, eu não entraria nesse jogo para gols, com a vitória parcial do Lecce ou com o jogo empatado. Mas com o Napoli na frente pode ser interessante. E aí, a gente olha aqui para os momentos dos gols. Olha como o Napoli marca com muito mais frequência no primeiro tempo, principalmente no meio do primeiro tempo, e também volta a marcar no final do jogo. Só que o Napoli chega a quase 30% de gols sofridos nos últimos minutos. Então você que trabalha a favor do favorito vencendo ou contra a equipe perdendo, cuidado com o Napoli nos últimos minutos. O Lecce marca muito na saída do intervalo e sofre muito nos finais de tempo. Fim do primeiro tempo, final do segundo. Então existe um momento aqui interessante no segundo tempo, principalmente no final mesmo, dos 60 para frente, um momento de pelo menos uma expectativa maior de gol. Se o Napoli estiver na frente, é por aqui que a gente pode buscar esse cenário, tá? Então, se você é um trader por aqui, vale a pena ficar de olho nesse back favorito ao Napoli, né? Aproveitando talvez uma estabilidade do preço, ou até mesmo um layer per equipe em campo ao Lecce, não acho ruim. Se o Napoli não corresponder no primeiro tempo, toma cuidado com o Napoli na segunda etapa, porque é um time que tem mais dificuldade e o Lecce marca muito na saída do HT do primeiro tempo, né? Aliás, no começo do segundo tempo, né? Na saída do intervalo, então toma cuidado com isso. Eu até prefiro nesse jogo aqui, tirar o back favorito e deixar a correção de preço para um layer per equipe em campo ao Lecce. E você, que é um Panther, eu vou te mostrar o que o Napoli tem apresentado. O Napoli com cotações de 1,53, ele costuma vencer 63% dos jogos, mas a expectativa nessa odd é de 65%. Não tem um valor esperado positivo essa odd no longo prazo. Então o que eu te aconselho? Se você sabe que o Napoli vai pegar uma equipe que vai preferir empatar do que perder, existe a possibilidade do Lecce segurar o Napoli por mais tempo. Existe um cenário, um mundo, onde o Napoli não marca cedo contra o Lecce. Existe. E a cotação do Napoli tende a subir. É claro que ela vai estar mais alta no segundo tempo do que no primeiro, mas no segundo tempo o Napoli não é tão bom assim. Então, para valer o risco de 90 minutos a favor do Napoli, mesmo contra um time perigando a zona de rebaixamento, eu pegaria uma odd mais elevada. Ah, Théo, mas o Napoli vai marcar com 1 minuto de jogo, eu vou ficar de fora. Paciência. Não dá pra gente pegar tudo, tá? Prefiro não correr esse risco. Se você conseguir uma odd mais elevada, excelente. Quer o melhor ainda? Se você trabalha gols, espera o Napoli sair na frente, espera o desespero do Lecce aparecer e tenta buscar mais 1 ou 2 gols no jogo, que pode ser legal, tá bom? Nos últimos jogos entre eles, o Napoli não perde em 5 e não sofreu gol nos últimos 3 e marcou primeiro em 4 dos últimos 5.
tá? Então vale ficar de olho nesse jogo ao vivo, porque para você trader você pode ter sim uma possibilidade de buscar aqui um lay, a pior equipe em campo no Leite, caso o time do Leite entre muito recuado, focando tanto em empatar que acabe perdendo o jogo, tá? Vou focar nos jogadores do Napoli nesse jogo. Se você quiser focar um pouquinho no goleiro do Leite, pode ser interessante, mas eu vou focar um pouco nos jogadores do Napoli. Quem tem se destacado nos últimos jogos é o McTominay, né? Jogador que veio do United, é impressionante, você sai do United e você começa a jogar bola pra caramba. O McTominay já é aqui o segundo goleador da equipe com 11 gols na Série A italiana, e o McTominay para finalização no alvo pode ser muito interessante, tá? Eu ficaria de olho nele. Em relação a desarmes, olharia para o Di Lorenzo, que é a nossa primeira opção quase sempre, e o Alessandro Buongiorno, tá? Como segunda opção. Acho que é isso. Se você quiser olhar, como eu falei, para o goleiro do Leite, que deve trabalhar bastante, pode ser interessante. O goleiro do Leite contra a Atalanta, deixa eu ver como que ele trabalhou aqui, ó. Cadê? Falcone, Vladimiro Falcone, fez 6 defesas. Então dá para ficar de olho sim, numa possibilidade de pelo menos umas 4 defesas do Falcone dentro de casa, tentando levar esse ponto contra o Napoli. Claro que a expectativa do Leite é vencer, mas o Napoli sabe que não pode dar mole, até porque esse momento é crucial para a Inter também, né? Se o Napoli vence o Leite, já é uma pressão na Inter de Milão, que já está sem o Lautaro Martinez, que machucou contra o Barcelona, vai ser uma pressão um pouquinho maior, mesmo o Verona sendo um adversário até mais acessível. Mas é uma pressão, um jogo emocional, um jogo de xadrez que é sempre importante você colocar para cima do seu adversário. 1h30 na Alemanha, o Borussia Dortmund buscando vaga na Liga dos Campeões enfrenta o Wolfsburg, que não briga por mais nada na competição. Nesse momento o Wolfsburg com 39 pontos não vai cair e também não vai chegar na zona de competições europeias. Então o Dortmund aparentemente tem tudo a seu favor. Isso é um problema, né? Não é pegando de novo no pé do Dortmund não, mas geralmente quando só depende dele é que ele se complica. Quando ele gosta, quando os astros têm que se alinhar. Quando só depende dele é um problema. Quem lembra do último título que o Dortmund perdeu sabe disso, né? Na temporada retrasada, o Dortmund só precisava vencer o Mainz dentro de casa e eles conseguiram empatar. Mas enfim, vamos deixar aquela temporada pra lá, vamos entender que o Dortmund agora tá numa sequência boa de vitórias e ganhou um fôlego para disputar essa Champions League. O Dortmund com 48 pontos, caso vença, ele tem que torcer para o seu rival, o Dortmund, né, para o Bayern. O Bayern já sendo campeão ajuda o Dortmund porque segura o Leipzig. Se o Leipzig vencer, ele assume aqui pelo menos a 5ª colocação. Ainda dá para chegar na frente ali do Freiburg, né? Então seria muito importante. O Dortmund que faz depois desse jogo mais uma partida difícil contra o Leverkusen, mas aí provavelmente já vai pegar o Leverkusen vice-campeão, mas é difícil jogar lá. E o Holstein Kiel, que provavelmente já vai estar aqui ou rebaixado direto ou garantido na relegation, ou então valendo o último suor aqui para tentar ir pelo menos para relegation. Então esse é um jogo crucial porque o próximo jogo é contra o Leverkusen e lá é sempre importante porque pode ser a despedida do Xabi Alonso dessa temporada, né? Ele pode sair, pode ser um jogo que ainda vale alguma coisa para o Leverkusen se o Bayern de Munique perder para o Leipzig e o Leverkusen vencer o seu jogo amanhã no domingo. Então é melhor garantir já agora contra o Wolfsburg do que depender dos próximos jogos, mesmo que ainda não seja garantido nesse jogo, mas é melhor somar os 3 pontos, tá? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o PDF de apoio. Olha como o Dortmund vem nos últimos 4 jogos com 3 vitórias em casa e o Wolfsburg nos últimos 3 jogos com 3 jogos sem vitória, 2 derrotas e 1 empate. Porém, primeiro perigo aqui, alerta de perigo na área. O Wolfsburg é uma equipe que sai na frente com muita frequência fora de casa, mesmo número do Dortmund em casa. Outro alerta de perigo, o Wolfsburg falha pouco em marcar fora. O Dortmund sofre com frequência em casa. E o Wolfsburg sofre com frequência fora. Então a gente tem uma probabilidade enorme aqui de ambas marcas. Eu já vou começar com isso, tá? Beleza, vamos voltar para cá. Vamos ver se tem mais situações de perigo. Ó, o Wolfsburg não marca poucos gols fora não, quase 2 gols por jogo. E a média de gols sofridos é muito parecido com a do Dortmund. Finalizações. A média de finalizações para o Wolfsburg marcar um gol é praticamente idêntica. Então você provavelmente vai correr risco de tomar gol contra a posição se estiver a favor do Dortmund. Já saiba disso para não me xingar, tá? O primeiro tempo do Dortmund é bom, mas o do Wolfsburg é bom também.
47% de vitórias do Wolfsburg contra 53% do Dortmund, as duas equipes com 20% de derrotas. Número de gols marcados e sofridos praticamente idêntico. Então não tô vendo superioridade do Dortmund no primeiro tempo para justificar essa cotação aqui de 1,33. Tá bom, volta para cá. No segundo tempo, sim, o Dortmund tem o dobro de vitórias, um pouco mais de derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. É o suficiente para aquela cotação de 1,33 virar uma cotação de valor? Não, não é. Eu não coloco meu dinheiro ao 1,33 em Dortmund. Pode vencer por 90-0. Eu não coloco meu dinheiro a favor do Dortmund. Porque defensivamente é uma equipe frágil, tá num período que só depende dele, quando depende dele, geralmente ele consegue se complicar. E o Wolfsburg, mesmo não precisando de nada, é aí que mora o perigo, meu amigo. É aí que mora o perigo. É na certeza que vem o fumo. Criou a expectativa é a mãe da merda. Ah, o Dortmund vai jogar contra uma equipe que não briga por mais nada, é só o Dortmund vencer que ele já coloca um pé na time. Toma cuidado, toma cuidado. Assiste o jogo. Não abraça essa cotação de 1,33 não, porque pode dar merda, tá? Ó, outro cheiro de merda aqui, ó. O Wolfsburg marca tanto de cabeça quanto o Dortmund, inclusive um gol a mais. E marca muito de escanteio, muito. Time bom de bola parada. E o Dortmund sofre bastante nesse fundamento de bola aérea, tá? Tudo bem, o Dortmund também marca de cabeça e o Wolfsburg também sofre. Então a bola aérea nesse jogo vai ser vadia. Cuidado, tá? 73% dos jogos do Dortmund em casa, 60% do Wolfsburg fora de casa com over 2,5. É muito provável que o Wolfsburg consiga marcar por aqui também. E o Dortmund tem sofrido com frequência dentro de casa. Momento dos gols. Mais um alerta de perigo por aqui. Vem cá, vem contigo. Ó, o time do Dortmund sofre, se eu somar aqui, ó, 42% dos seus gols nos primeiros 30 minutos de jogo. Quantos por cento nos primeiros minutos de jogo o Wolfsburg marca de gols? 43%. A chance da gente ter um gol no comecinho desse jogo é alta. No primeiro tempo também, o over HT aqui não me parece ruim, mas o Dortmund pode ser surpreendido no começo. Theo, é certeza que você está falando? Não é, eu não tenho bola de cristal, meu amigo. Não tem. Gostaria de ter, mas não tem. Mas é uma grande possibilidade que eu acredito que de novo corrobora para você não pegar essa cotação de 1,33 e abraçar com ela pro resto da vida, tá? Cuidado. Se você quiser evitar um problema, já pega essa odd se você estiver 0-0, você quer muito trabalhar a favor do Dortmund, pega essa odd depois desses momentos aí dos 30 minutos para frente, porque aí o Dortmund pelo menos cresce um pouquinho ofensivamente, ó. Já é um time que marca mais, o Wolfsburg sofre um pouco mais nesse momento. Mas todo cuidado é pouco. No segundo tempo, você também tem uma expectativa boa de gols. 30% dos gols sofridos pelo Wolfsburg e somando aqui 50% no total são a partir do minuto 60 no segundo tempo. E é uma equipe que também marca nos últimos minutos. E o Dortmund também somando aqui, ó, 46% dos gols marcados nos últimos minutos de jogo. Então, jogo desempatado, principalmente com o Wolfsburg na frente, potencial de gols é alto. Por que até o Wolfsburg na frente se ele não briga por mais nada? Pelo desespero. Quem que é o desesperado aqui? É o Dortmund. Eu já vi essa temporada várias vezes o Dortmund na frente do placar recuado, protegendo vantagem. Eu prefiro o caos para trabalhar gols. Qual que é o caos aqui? É o Dortmund atrás do placar na frente da sua torcida, da muralha amarela, empurrando os caras para poder ir para cima e o Wolfsburg sem ter nenhum tipo de preocupação, nenhum gato para dar água, contra-atacando o Dortmund. Aí seria interessante. O Wolfsburg na frente deixa esse jogo bem legal para trabalhar gols. Agora, claro, se o Dortmund abrir 2-0, se o Wolfsburg quiser vir para cima também, para essa disputa franca, vai ser interessante. Mas eu trabalharia para gols. Ou o Dortmund vencendo por 2, ou o Wolfsburg na frente por 1-0. Seria bem interessante, tá? Mercado de resultados para esse jogo, tô fora. Para mim é um jogo para 2,5, para ambas marcam, para correção de preço, mas eu não pego essa vitória do Dortmund. O Dortmund, quando teve cotações de 1,35, onde a expectativa de vitória de 74%, venceu 65%. Olha como o valor esperado negativo é alto aqui. Ah, Theo, mas esse jogo eu entrei e ganhei dinheiro, você não sabe de nada. Parabéns. Faça bom uso desse dinheiro, de preferência saque. Porque no longo prazo, apostando nesse tipo de cenário, você vai pegar esse dinheiro que você botou no bolso e vai devolver para casa de aposta. Então, não é sobre o curto prazo. Você sabe que eu não quero ter o mal aqui. E também não estou disputando quem acerta mais. Porque acertar ou errar não quer dizer nada. É você proteger o tipo de entrada que você faz. Trabalhar com seriedade. Apostar com seriedade. Ah, mas eu faço por diversão. Faça por diversão de uma maneira que te coloque com mais chance de ganhar uma grana no longo prazo. Não é porque você faz de brincadeira que você vai pegar dinheiro e vai rasgar. Pensa no longo prazo, tá? A não ser que você esteja aqui só um final de semana, hein? É só para brincar mesmo, tá? Mas eu não te aconselho. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, não tem tanta história. Tem sim.
Tem sim, vamos buscar, ó. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Dortmund, dentro da sua residência, é papai do Wolfsburg, ó. 1x0, 6x0, 6x1, 2x0, 3x0, 2x0, 0x0. Última vitória do Wolfsburg na casa do Dortmund foi em 2012. Onde você tava em 2012, hein? Nossa, 2012. Faz muito tempo. Eu tava começando as apostas. 2012 foi o ano que eu comecei, final de 2012. Não sei se eu tomei esse gol do Dortmund ou como é que foi esse jogo. Ó, foi por aqui que eu comecei. Bas Dost era o atacante do Wolfsburg. Naldo, Diego. Caraca. O Diego Ribas? O Diego Ribas. Rapaz, tô ficando velho, hein? Jesus. O Royce marcou. Olha, o Royce tava lá ainda. O Royce marcou primeiro. Aí teve o Schmelzer, tomou um vermelho. E aí o Dortmund tomou a virada. É papai do Wolfsburg, o time do Borussia Dortmund. Mas eu não uso essa paternidade para tentar buscar essa vitória do Dortmund de novo, não, tá? Ou me dá uma cotação melhor ou eu tô fora. Se me dá uma cotação do Dortmund acima de 2, eu entraria. Agora, abaixo não. Olha a fase horrorosa que vem o Wolfsburg, ó. Para vocês também não acharem que eu só tô batendo no Dortmund. Perdeu pro Freiburg, empatou com o Mainz, perdeu pro Leipzig, perdeu pro Union Berlin, perdeu pro Heidenheim, perdeu pro Augsburg, tomou gol de praticamente todo mundo. Então é muito provável que o Dortmund vença esse jogo e marque mais do que um gol. Não tô dizendo que o Dortmund não deva vencer. Eu só pegaria uma cotação mais elevada para valer o risco. Já te mostrei que o Dortmund não tem entregado valor esperado positivo nesse tipo de odd, ok? Então, trabalha ao vivo, busca uma odd melhor que pode valer a pena. Agora a gente vai ter uma pausa de pelo menos poucos minutos, né? Porque o jogo do Dortmund com o Wolfsburg termina ali por volta das 3. 45 minutos depois a gente tem o jogo da Inter de Milão com o Verona. Presta bastante atenção nesse jogo aqui, meu amigo. Porque a Inter tá pressionada de todos os lados. Não que o resultado da Inter contra o Barça não tenha sido bom. Foi bom pra caramba. Dumfries e Thuram fazendo chover como era imaginado, né? Porque o retorno do Dumfries foi muito bem visto e deu muito resultado. Mas vai precisar também tomar cuidado, porque se Lamine Yamal estiver naquele dia que estava ontem, tô gravando esse vídeo numa quinta-feira, rapaz, o bicho estava endiabrado. Então a Inter, além de se preocupar com a volta, apesar, entre aspas, da vantagem de ter empatado fora de casa, não pode deixar o Napoli escapar. Afinal de contas, já deixou a Supercopa da Itália escapar, já deixou a Copa Itália escapar e resta a Série A italiana. A Inter pode terminar a temporada sem nenhum título, né? Porque a Supercopa já foi, pelo menos essa temporada. A Copa Itália já foi. Se perder a Série A, só resta a Champions, e na Champions faltam mais 2 jogos, né? O jogo da volta contra o Barça, se passar, o jogo da final contra PSG, o Arsenal. Mas pode acontecer tudo de bom, né? Pode ser campeão italiano com a Champions, mas também pode dar tudo errado, e é uma pressão maior. Enfrenta o time do Verona, muito provavelmente sem Lautaro Martinez, machucado contra o Barça. E é muito provável que o Lautaro não jogue o jogo da volta, tá? É bem provável. Então, tem que tomar cuidado. Vamos falar um pouquinho do Verona. O Verona, nesse momento, com 32 pontos, ele não chega a ser um time extremamente ameaçado. O Venezia tem 25, faltam 4 rodadas, são 12 pontos de disputa, então ainda é possível para o Venezia chegar a 37 pontos. Mas é muito difícil para o Venezia chegar lá, né? Para o Empoli também. Então, teoricamente, o Verona, empatando mais uns 2 jogos, quase garantido, né? Os próximos jogos do Verona, vamos ver, ó. Pega o Lecce em casa e o Como em casa. Pô, dá para tentar. Uma vitória ali entre os dois já daria para deixar o Verona fora da zona de perigo. Mas, claro, empatar com a Inter de Milão seria muito importante. Então eu acredito num Verona que venha nesse jogo para buscar complicar a vida da Inter num jogo mais defensivo. O Verona é uma equipe que sofre muitos gols. Foi a equipe na Série A italiana que mais sofreu gol, de longe, né? Sofreu mais do que o Monza, mais do que o Empoli, mais do que o Lecce, mais do que o Parma. Uma equipe que sofre demais. Fora de casa, foi uma equipe que sofreu 28 gols. Só não sofreu mais fora de casa do que o Empoli. De resto, sofreu mais do que todo mundo. Então é aquele tipo de time que talvez vá tentar fazer um jogo defensivo. Pode até estar num bom dia e segurar realmente a Inter, mas se tomar o primeiro gol, pode acabar o famoso passa-boi, passa-boiado. O problema é que a Inter não está muito afim de perder muito tempo ali, né? É vencer, garantir o resultado e já pensar no Barcelona na quarta-feira. Quarta? É dia 7, né? Ou é terça-feira? É terça? Pô, tem um dia menos de descanso. Mas tudo bem. Então, é uma Inter de Milão sim favorita por aqui. Só que eu quero saber, deixa eu ver se eu consigo já buscar essa informação. Inter e Verona. Quem deve ser os titulares? Aqui a gente vai ver juntos isso aqui, ó.
Ó, prováveis. Arnautovic, Thuram, Darmian no lugar do Dumfries, então o Dumfries vai ser poupado. Muito provavelmente, Di Marco vai ser poupado, Carlos Augusto vai estar no lugar dele. Zielinski, ó, já dá pra ver que é um time bem misto, hein? Já dá pra ver que é um time bem misto. Quer ver? Como que você sabe disso, Theo? Vamos lá. Vou te ensinar a usar o PDF de apoio. Se você não é membro do canal, você vai aprender agora. Vou pegar o PDF de apoio. Vamos lá no jogo da Inter de Milano, que perdeu o último jogo em casa, e vamos falar sobre esse jogo. Vamos lá na parte de jogadores. Rola para baixo aqui, ó. Vamos lá. A gente vai falar sobre os jogadores. Vou colocar aqui na frente para ficar mais fácil para você ver. Jogadores prováveis de atuação aqui, tá? Que segundo o Sportsmode. Primeiro, Bissek. Onde é que tá o Bissek? Tá aqui, ó. O Bissek é não vou dizer um titular, ele é um reserva de luxo. Ele jogou 23 jogos, tá? Mas é um reserva. De Vries também acaba sendo um reserva de luxo, jogou 23 jogos. Bastoni é titular absoluto. Cadê o Bastoni? Bastoni. Aqui, ó. Alessandro Bastoni, 31 jogos. Tá? Darmian foi meio titular essa temporada por conta das lesões do Dumfries. Então aqui você tem o Matteo Darmian com 26 jogos, então é um jogador que já está acostumado no time. Barella é um dos times que mais joga, tá aqui, Nicolo Barella, inclusive um bom roubador de bola. Aslani, o Aslani já é um reservaço, tá? Tá aqui, ó. Outro reservaço, Zielinski. São duas peças bem reservas por aqui. O Carlos Augusto também é reserva. É um reserva de luxo. Entra com frequência. Também supriu o Di Marco naquele jogo contra o Bayern. Também supriu o Di Marco em alguns outros jogos. É um reserva de luxo, mas é reserva. E os outros dois são Arnautovic e o Thuram, jogadores que jogaram mais essa temporada, principalmente por conta das lesões de Lautaro em alguns momentos, Thuram em alguns outros momentos. Então nós temos uma Inter parcialmente reserva, tá? Com reservas de luxo e também outros jogadores que não jogavam, como o Aslani e o Zielinski. Então muito cuidado por aqui, tá? O Verona pode ter um bom condicionamento, apesar de ser um time frágil, de segurar a Inter. Vamos dar uma olhada no PDF, aproveitando que a gente já está aqui. Olha só, o time do Verona saiu na frente em 39% dos jogos fora. A Inter saiu em 71%. O Verona falha bastante em marcar, sofre com frequência. A Inter falha pouco em marcar e sofre menos. A quantidade de gols marcados pela Inter é quase o dobro do Verona. A quantidade de gols sofridos é quase metade. A Inter é muito superior em relação ao aproveitamento de finalizações. Tem um primeiro tempo melhor, com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. E um segundo tempo também melhor, né? Então a Inter é superior em praticamente todos os quesitos. A Inter divide muito bem o momento dos seus gols marcados, marcando com mais frequência no início do segundo tempo, e o Verona sofre com bastante frequência no comecinho do jogo e no meio do segundo tempo, tá? Então dá para você ficar de olho nesse back favorito, a Inter? Dá. Seria uma posição que eu carregaria no jogo inteiro? Se fosse a time titular da Inter, sim. O time misto não me convence, até porque a Inter de Milão tem esse foco no jogo contra o Barcelona. Então eu tomaria um pouco de cuidado. Se você puder pegar essa odd um pouco mais elevada, torce para que o Verona esteja num bom dia, vai que o Verona sai na frente do placar, ou então o Verona segura bem a Inter e você tenta buscar essa odd no segundo tempo. Pode acontecer, tá? Olha a sequência de jogos entre eles. A Inter não perde para o Verona há 20 jogos, e em 20 jogos consecutivos o Verona sofreu gol para a Inter. O over 2,5 aconteceu em 4 dos últimos 5 e a Inter saiu na frente em todos os jogos nos últimos 6 e venceu 5 dos últimos 6 jogos. Primeiro tempo, tá? Então, é provável que se você estiver esperando a Inter subir a odd, você vai acabar vendo a Inter marcar sem que você esteja no mercado. Mas eu prefiro que você espere essa odd subir um pouco mais. Isso sou eu, você pode fazer o que você quiser, tá? Toma um pouco de cuidado por conta esse apreço do Verona pelo empate, porque aí, somando com uma próxima vitória nos outros jogos, contra o Lecce ou contra o Como, poderia tirar o Verona, né, tirar qualquer chance de rebaixamento. E também esse time mais misto da Inter de Milão, tá? A Inter ainda está pressionada. Ela não estancou completamente o sangramento depois só por conta do jogo do Barcelona. Melhorou, mas não totalmente. Lembre-se que a Inter vem de um empate contra o Bayern, uma derrota para o Bolonha, uma derrota para o Milan, uma derrota para a Roma e agora um empate com o Barcelona. Então são 4 jogos sem vencer, 5, né? Sem vencer. Então eu sei que o Verona também tá aqui, ó, 5 jogos sem vitória, mas eu pegaria essa odd da Inter um pouco mais elevada, sendo um punter. Se eu for um trader,
como sou, eu vou tentar buscar essa estabilidade do preço do Verona, da Inter, desde que o Verona não tenha condição de contra-ataque, até porque esses primeiros minutos do Verona costumam ser ruins, é uma equipe que sofre com frequência nesse momento. Vamos falar de desespero? Qual que é o fator de desespero por aqui? Bom, necessariamente não tem nenhum, porque o Verona, no planejamento que ele faz anualmente, eu imagino que ele já coloque a derrota para a Inter como já esperado, né? Mas se a Inter de Milão abrir 2-0, se o Verona começar a sair para cima desesperado, pode ser um cenário sim para o Verona se expor. Afinal de contas, o saldo de gols do Verona já é ruim, não é o saldo que vai segurar o Verona na Série A, tá? Então o Verona pode considerar que buscar um empate estando perdendo por 2-0 seria mais interessante do que evitar uma goleada, tá? Aí sim a gente pode ficar de olho. Não vou te indicar nada em relação aos jogadores pelo medo que eu tenho do time que vai entrar em campo. Pode ser que o Inzaghi mude de ideia e entre com outros jogadores do que tá ali na prévia, então muito cuidado, tá? Muito cuidado. A ausência do Dumfries, do Di Marco e do Lautaro vão ser muito sentidas mesmo por uma boa causa. O Lautaro é lesão mesmo, mas o Di Marco e o Dumfries acredito que é para poupar os jogadores. Tem outros poupados também, né? O Mkhitaryan, tem o Çalhanoğlu, então toma um pouco de cuidado aqui em relação à Inter. Provável que vença, mas assim como o Dortmund, né? Cotação um pouquinho mais elevada de preferência. 4 horas da tarde nós temos Valladolid e Barcelona. O Barcelona está envolvido também nesse jogo com a Inter de Milão. 3-3 não foi um resultado bom para o Barça. Não é um resultado que elimina o Barcelona, mas claro, levar para a Itália uma vantagem teria sido, né? Muito bom para o Barcelona, mas acabou não se concretizando. Não sei se o Barcelona vai conseguir repetir um jogo agressivo como fez em casa contra a Inter fora. O Lamine Yamal estava muito acima da média. Assim, é difícil dizer, né? Qual é a média do Lamine Yamal, porque ele tem capacidade de jogar todos os jogos do jeito que ele jogou contra a Inter, mas em alguns jogos ele some um pouco, né? Mas se ele jogar o que jogou contra a Inter, a chance do Barcelona classificar é muito grande. É provável que no jogo... A gente vai conversar sobre o jogo da volta, né? Não quero comentar muito, porque a gente tem que ver a confirmação do Baldé, se o Baldé vai poder jogar, o Lewandowski provavelmente vai estar fora, se o Lautaro de fato vai estar fora, mas a gente vai deixar pra lá. O fato é que a cotação do Barça nesse jogo contra o Valladolid já rebaixado é 1,14, porque o Barcelona precisa muito vencer para manter essa vantagem de 4 pontos sobre o Real Madrid, né? O Real Madrid joga amanhã, domingo, se não me falha a memória, contra o Celta Vigo, que é um adversário chato, né? O Celta Vigo complicou a vida do Barcelona. O Barcelona teve que virar um 4-3 ou um 3-2 para cima do Celta Vigo. Deixa eu ver se eu lembro esse resultado aqui, ó. Foi um 4-3. E é um Celta Vigo que joga geralmente para cima do seu adversário, independente, por conta desse DNA agressivo, independente se está em casa ou se está fora. Então o Real Madrid já tem ali uma chancezinha de se complicar. O Barcelona precisa botar ainda mais pimenta nesse jogo do Real, vencendo o Valladolid. Provável escalação do Barcelona, pelo que eu estou vendo aqui no Sportsmole. A volta do Ter Stegen é muito importante, tá? Apesar de gostar do Chesney, o Ter Stegen é muito, mas muito mais goleiro que o Chesney. O tipo de chance de gol que o Ter Stegen salva, o Chesney já não consegue salvar. A gente viu lá no jogo contra a Inter principalmente, algumas bolas defensáveis que o Ter Stegen, por exemplo, faz uns milagres absurdos. Eu não sei se vai voltar com ritmo, né? Mas é provável que seja titular aqui contra a equipe do Valladolid. Outra coisa, pelo que eu tô vendo aqui, o Rafinha não joga, tá? Então a gente deve ter um Ansu Fati de novo no time, no lugar ali do Rafinha, aí o Firmino, Yamal e o Ferran Torres, tá? É um time suficiente, na minha opinião, para vencer o Valladolid. A única questão aqui é que nos últimos jogos do Valladolid, ele tem sido bem agressivo. Ó, mesmo já rebaixado, ele marcou gol contra o Atlético de Madrid, 2 gols. Marcou 2 gols contra o Sassuolo, 1 gol contra o Betis, 1 gol contra a Real Sociedad. Só não, para resumir, ele não marcou contra o Sevilha, contra o Celta Vigo e contra o Getafe só. De resto ele marcou contra todo mundo. Já tá rebaixado, mas é visível que os jogadores querem mostrar um pouco de serviço, aquela questão do contrato, né? E aí no caso do Valladolid não é mais aquela situação de empatando com o Barça seria o suficiente para mostrar serviço. Não, eles querem vencer, eles querem dar espetáculo, eles querem marcar gol, né? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o time do Barcelona venceu o Valladolid por 7-0 no turno, né? E o Valladolid havia vencido, olha que legal, no último jogo que o Barcelona visitou o Valladolid, ele perdeu por 3-1. Então, sinceramente, eu não duvido aqui de um ambas marcam, porque é provável que o Valladolid marque, tá?
É um time muito agressivo, em casa a torcida já não deve estar apoiando tanto o time, porque já está rebaixado, mas o Barcelona, o foco do Barcelona, claro, podendo com essa vantagem na La Liga, acaba sendo um pouquinho na Inter também. O que prejudica o Valladolid de marcar se chama Ter Stegen, mas como ele não está num ritmo tão bom, pode ser que ajude, né? Não duvido aqui de um jogo para 2,5 gols. O Lamine Yamal pode ser que queira continuar nessa boa fase para chegar em ritmo contra a Inter. O Ferran Torres ajuda, o fato de ele estar presente, que é muito fominha, então a gente sempre fala sobre ele, um jogador também que gosta de correr em velocidade, então quando eu digo correr em velocidade é passe entre linhas, né? Então se o Barcelona estiver na frente, o potencial de gols para o Ferran é muito bom, porque ele vai ter espaço para correr. E, utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Valladolid não vence em casa 6 partidas, foram 5 derrotas e 1 empate. Não é uma equipe que abre tanto o placar, o Barcelona vem de 4 vitórias consecutivas fora, falha pouco em marcar, mas tem sofrido com frequência fora de casa. Por isso que eu acredito nessa possibilidade do ambas marcam. Apesar do Valladolid não marcar tanto em casa, já tem o fator agora de rebaixamento, né? Então não sei se ele não vai para cima do Barça. O aproveitamento de finalizações do Barça é melhor, claro. O primeiro tempo do Barcelona não me agrada. O Barcelona tem um pouquinho mais de vitória, um pouco menos de derrota, mais gols marcados, porém o número de gols sofridos é parecido. Não é um Barça que vence tanto na primeira etapa. A não ser que o Barcelona entre realmente jantando o Valladolid para resolver o jogo logo e pensar na Inter, pode ser um jogo perigoso para pensar nessa cotação de 1,14. É claro que a tendência é que a gente tenha uma estabilidade do preço e que você, trader, possa trabalhar aqui um back favorito no Barcelona. Mas esse time mais misto e com cotação bem esmagada, não fazendo um bom primeiro tempo, preocupa um pouco. No segundo tempo, o Barcelona passa por cima. Muito mais vitórias, bem menos derrotas, mais gols marcados, menos gols sofridos. O Barça pode utilizar da finalização de fora da área, além da bola aérea, para poder encontrar os seus gols, né? O Barcelona marca a maioria dos seus gols no segundo tempo e sofre com frequência no final do primeiro e no final do segundo. O time do Valladolid marca com frequência no início do segundo tempo e sofre com muita frequência no final do jogo. O jogo desempatado aqui, dá pra gente ficar de olho aqui, ó, dos 60 para frente, talvez num over à frente ou até mesmo numa situação de over limite, né? O potencial realmente seria o Barça na frente do placar querendo contra-atacar. O Valladolid na frente não é sinal de jogo under, tá? O Valladolid não consegue segurar resultado na maioria das vezes, cede empate, cede derrota. Então o Valladolid na frente, o sinal é que o Barcelona, provavelmente a gente vai ter um time só jogando, mas o Barcelona provavelmente deve tentar buscar essa recuperação. Seria uma boa oportunidade para você buscar uma odd mais elevada, né? Para evitar um pouquinho essa odd esmagada. Eu não tenho problemas, geralmente como um trader, de trabalhar essa odd baixa, mas eu preciso de um time sólido na defesa, que não esteja dando contra-ataque, que esteja massacrando o Valladolid. Se eu não encontrar o Barcelona tão focado, se por acaso o Barcelona estiver mais focado na Inter no jogo da volta na terça-feira do que nesse jogo, fazendo ali talvez um corpo mole, achando que vence a qualquer momento, eu não vou me posicionar nesse back Barcelona. Embora você tenha um valor esperado levemente aqui, né? Em 14, a cotação do Barcelona, a expectativa de vitória é de 87%, a Barcelona vence 89%. Percebe que é o fio da navalha ali, não é aquele tipo de cotação também que tu vai ter tranquilidade o tempo todo. Eu prefiro o mercado de gols, mas se você puder esperar e encontrar um Barcelona perdendo o jogo, o Valladolid já saiu na frente do Atlético de Madrid, já marcou gol, se não me engano, no Real Madrid, então daria para tentar buscar uma virada do Barça, uma recuperação do Barça, ou até mesmo se você encontrar no comecinho do jogo um Barcelona muito dominante, uma vitória do Barça por 2 gols de diferença também não me parece ruim. O problema é que o Barça sofre com frequência, né? Principalmente fora de casa. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Barcelona saiu na frente em 8 dos últimos 9 e venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 8. O Valladolid sofreu gol do Barcelona nos últimos 9 jogos consecutivos e o 2,5 aconteceu em 4 dos últimos 5. Mas, da última vez que o Barcelona visitou o Valladolid, ele perdeu por 3-1, tá? O Valladolid vem de 7 derrotas consecutivas e 14 partidas sem vencer, tomando gol consecutivamente nas últimas 14 partidas. Então é um jogo que cheira gol de longe. Problema, jogo com cotação esmagada. Então, para mim, para valer a pena, esperar um pouco para pegar esses mercados de gols e tentar buscar quando o jogo estiver desempatado. Bom ficar de olho se o Barcelona sair atrás de uma possibilidade de virada, tá? Pelo menos numa possibilidade de virada, se quiser pensar, claro, em não se complicar por conta do Real Madrid. Mas é muito bom pensar em vencer esse jogo para mandar uma mensagem, já que o Barcelona quase se complicou contra o Celta, se o Real Madrid também demora, ele pode se complicar em pleno Bernabéu, né? Olho no Lamine Yamal para finalizar no alvo novamente, mas continuo com Ferran Torres como principal opção para finalização enquanto ele estiver no lugar do Lewandowski, que é o maior fominha do time. E o Pedri para roubar a bola. Do lado do Valladolid, você, claro, vai querer ficar de olho
no goleiro, né? Deixa eu pegar o último jogo do Valladolid aqui contra o Betis. O goleiro do Valladolid foi o Ferreira, que teve uma nota baixíssima, e teve aqui o André Ferreira uma defesa apenas. Então, praticamente tudo que o Betis finalizou, ele deixou passar. Mas quem sabe dentro de casa ele não faça uma partida melhor, pelo menos umas 3 defesas contra o Barça pode ser interessante. Antes de falar do brasileiro, vale mencionar este jogo aqui do Benfica, fora de casa contra o Estoril. Sporting e Benfica continuam duelando frente a frente ali, cabeça a cabeça buscando esse título. O Estoril é um time na 8ª colocação que não vai buscar mais nada no campeonato. Dentro de casa o Estoril teve 5 derrotas e 6 vitórias. Fora de casa o Benfica é um dos melhores visitantes. Continua isso, né? O Benfica vence, o Sport vai lá vence e a gente tem um bom jogo complementar aqui para ficar de olho. Vamos falar então de Brasileirão, começando com Fluminense e Sport. Fluminense não jogou bem na Copa do Brasil contra o Aparecidense, demorou a marcar o seu gol, o Keno acabou marcando, poderia ter feito mais, mas não fez. Joga contra o Sport. O Sport vem de um empate contra o Fortaleza e o Fluminense vem de uma derrota no clássico contra o Botafogo. A gente consegue perceber que o time do Fluminense saiu na frente em todos os jogos que disputou dentro de casa, mesmo no jogo que ele empatou, né? O último jogo contra o Vitória. Então é um time que já mostra um pouco de iniciativa, mesmo tendo poucas rodadas ainda do campeonato, né? Então, não sei se isso vai se manter, mas pelo menos em casa é um time que tem mostrado bastante iniciativa. Não falhou em marcar em nenhum jogo, mas também sofreu no último jogo contra o Vitória, praticamente no finalzinho. Vem de uma vitória contra o Corinthians fora, um empate contra o Vitória, um empate fora contra a União Espanhola, uma derrota para o Botafogo e uma vitória contra a Aparecidense. O Sport vem de 2 derrotas consecutivas fora de casa, perdeu para o Corinthians de virada, perdeu para a equipe do Vasco da Gama por 3-1, da última vez então que teve no Rio perdeu. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, pelo menos por enquanto, e tem que tomar cuidado com essas andanças fora do seu estádio no Brasileirão, porque você precisa começar a pontuar fora de casa. Não acho que a cotação do Fluminense é errada, tá? Sinceramente, não acho. O Sport marcou 2 gols apenas fora de casa, mas não sei se apostaria no Fluminense seco depois do que eu vi contra o Aparecidense. Para mim é um jogo para correção de preço. Não me envolveria aqui numa aposta seca no Fluminense. Não estou dizendo que não tenha valor, mas para mim, do que eu vi, é mais percepção. Ainda estou fazendo anotações do brasileiro. Dá para tentar buscar uma odd mais elevada. Ceará e Vitória. Geralmente visitar o Ceará no Brasileirão é complexo. O Palmeiras visitou na Copa do Brasil e venceu, né? Mérito do Palmeiras. Mas o Ceará recebeu o Grêmio na primeira rodada e conseguiu vencer, recebeu o Vasco, conseguiu vencer e empatou com o São Paulo. Também é uma equipe que saiu na frente em todos os jogos que fez dentro de casa. E o Vitória ainda não venceu fora. Claro que o jogo contra o Fluminense foi um resultado muito bom. Contra o Galo também. Mas principalmente o empate contra o Fluminense foi muito bom. Mas o Ceará, na minha opinião, merece essa cotação de um pouco mais favorito. É o suficiente para apostar a favor do Ceará? Sinceramente, é aquela coisa. A gente traz sempre a percepção da Copa do Brasil, né? Eu não gostei da criação do Ceará contra o Palmeiras. Foi uma criação bem pobre. O Ceará podia ter criado mais perigo e não conseguiu. Mas aí você tem que relevar o nível de zaga do Palmeiras, o quanto o time do Palmeiras consegue neutralizar a criação do adversário. Então, talvez contra o Vitória o Ceará consiga uma sorte um pouco melhor. Mas para apostar seco no Ceará depois do que eu vi contra o Palmeiras, sinceramente, não tenho tanta convicção. Para mim, um jogo para correção de preço. E claro, se você colocar que o Vitória complicou a vida do Fluminense e do Galo, é um Ceará que pode se complicar por aqui, tá? Corinthians Internacional, grande jogo, aí tem história, tem a questão lá do DVD, o Corinthians com o novo treinador agora, conseguiu vencer na Copa do Brasil, vem de vitória contra o Sport, e o Internacional que vem de 3 empates consecutivos fora de casa, empatou a primeira rodada com o Flamengo, empatou contra o Fortaleza e também empatou lá no próprio Rio Grande do Sul contra o Grêmio, né? Vem de uma vitória contra o Juventude de virada, tomou gol primeiro, mas virou, e vem de uma vitória no finalzinho contra o Maracanã, jogo onde o Inter podia ter feito pelo menos uns 6 gols, né? Quantidade de gol anulado, gol perdido, enfim, né? O Maracanã veio para cumprir esse papel. É um jogo para correção de preço. O Corinthians com o novo treinador tende a jogar melhor, porque isso é praxe no brasileiro. O treinador geralmente corrige algumas coisas, o jogador entra com mais ânimo, mas é justa a cotação do Corinthians levemente superior pelo fator dentro de casa, né? Nos últimos jogos entre eles, vou colocar aqui no Brasileirão, o Inter visitou o Corinthians em 2024 2-2 e venceu o Corinthians em 2023 2-1. De resto, muitos empates entre eles, né? Inclusive, tirando alguns gatos pingados aqui, ó, a maioria dos jogos com over 1,5, over 2,5, até situações de 2-2 com frequência, ó, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Então, é um jogo até com uma tendência boa para pensar no over 1,5. Tem
histórico, né, de provocação. E temos Bahia e Botafogo. O Bahia está numa fase bem melhor, vem administrando bem esse time reserva, conseguiu 4 vitórias em sequência, né? Conseguiu, assim, esse resultado contra o Palmeiras no último jogo do Brasileiro foi muito importante para dar confiança, principalmente para tirar aquela imagem ruim que ficou contra o Cruzeiro, que foi um péssimo jogo. A vitória contra o Atlético Medellín também foi muito importante, né? E agora já coloca também uma vantagem na Copa do Brasil para tentar se classificar contra o Paysandu. O Botafogo fez a obrigação contra o time da capital, né? Do capital, time de Brasília, por 4-0, já praticamente nem precisa levar o time para o jogo da volta no Mané Garrincha. O primeiro jogo foi no Newton Santos, o segundo vai ser no Mané Garrincha, né? Porque a capital não vai poder jogar no seu estádio, mas é um Botafogo hoje, um Botafogo pior do que o Bahia, na minha opinião. Mesmo tendo vencido o Capital e mesmo tendo vencido o Fluminense, né? Ainda precisa de um pouco mais. Não contesto a odd do Bahia sendo um pouco mais favorita. Mas para mim é um jogo para correção de preço. Não é um jogo para você se abraçar no Bahia porque ele vem de 4 vitórias ou para criticar o Botafogo porque o Botafogo ainda não venceu fora de casa. Jogou bem contra o Palmeiras, mas perdeu para o Bragantino, perdeu para o Galo e perdeu também para o Estudiantes, né, numa bobeira do John. Então, eu não contesto a odd do Bahia, eu acho que a odd do Bahia é justa, mas para mim o Bahia joga um pouquinho melhor. Tomara que não jogue o que jogou contra o Cruzeiro, né, pra gente ter um bom jogo por aqui. Bahia contra o Palmeiras jogou muito bem. Tem tudo para ser um jogaço, o Botafogo é atual campeão, mas é um jogo para correção de preço. Das últimas vezes que o Botafogo esteve lá, o Botafogo empatou 0-0 em 2024, perdeu para o Bahia na Copa do Brasil em 2024 também e venceu o Bahia por 2-1 em 2023. A última vitória do Bahia contra o Botafogo na casa do Bahia foi em 2020. Não costuma ser um adversário tão fácil de se lidar, né? Então traga esse jogo pro ao vivo. 2 jogos da Série B, Remo e Amazonas, Volta Redonda e Paysandu como complemento. Vou deixar aqui como um jogo complementar, caso você tenha disponibilidade. Olha que o sábado tá cheio, hein? Tem mais alguns jogos interessantes aqui na Bundesliga 1, na Bundes 2. Tem o Hamburgo contra o Darmstadt, para quem gosta dessa novela do Hamburgo. O Darmstadt não disputa mais nada na competição, mas pode complicar a vida do Hamburgo. Faltando 3 rodadas para o final, o Hamburgo está a 3 pontos do Magdeburg e a 4 pontos do Elversberg. Pode terminar essa rodada na liderança, pode terminar essa rodada mais próximo de não subir. É um jogo que eu vou deixar pelo menos como complementar aqui para você assistir às 8 horas da manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Deixo aqui embaixo o link do meu site para você estudar mais sobre o trade de apostas. Link da minha parceira Betfair para você criar sua conta na maior bolsa esportiva do mundo e também o link do Radar Esportivo para você aproveitar o meu planejamento para não esquecer do que a gente conversou. Vejo você amanhã, combinado? Grande abraço, fica com Deus, até a próxima.